Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva no canal, dá um joinha, um like aí para você me ajudar com o canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. Há uma palavra de Deus hoje para você e a palavra está aqui no livro de Isaías, no capítulo 64, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 7, onde a Bíblia nos diz: Vem ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Contudo, ao prosseguirmos em pecado, tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folha, como o vento, as iniquidades de todos nós arrastam para longe de ti. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar em ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Vamos estar meditando nessa palavra. Aqui, Isaías ele estava falando ali, meus amados, que o povo praticava a justiça. Mas a justiça do homem é como um trapo de imundícia diante do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz ali em Romanos, no capítulo 3, no versículo 12, que não há um justo sequer. Ele cita aqui esse texto de Isaías, porque por mais que uma pessoa se esforce e queira agradar a Deus, ela vai pecar e ela vai falhar. Nós precisamos da justiça perfeita. Nós precisamos ser justificados pela graça de Deus. Não há, meus amados, justiça para o homem em suas próprias obras. Jeremias 17:5 ele diz: Maldito é o homem que confia no homem, cujas forças estão em seus próprios braços. Aquele que luta para ser santo e justo diante do Senhor, ele vai ser reprovado. O apóstolo Paulo ele vai dizer ali em Romanos, no capítulo 7, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal que ele não queria, ele acabava fazendo. E ele termina dizendo: quem nos livrará? No último versículo do capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que ele dá graças a Cristo Jesus. Ele entra em Romanos 8:1, dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus amados, Jesus Cristo, ele veio me socorrer e ele veio socorrer você. A justiça perfeita, ela vem pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que o justo, ele vive pela fé. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós somos justificados. Lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus faz uma promessa para Abraão, que Deus ia abençoar a vida dele e da descendência dele viria ali o Salvador, aonde Deus abençoaria todas as nações da terra. Deus se referindo ali à promessa, aonde ele enviaria Jesus e em Cristo nós todos pudéssemos nos tornar um com ele, sem separação. E Deus cumpriu essa promessa quando ele enviou Jesus Cristo. Isaías está chamando a atenção aqui no versículo 6, ele vai dizer que todos nós somos impuros. A nossa justiça é como um trapo de imundícia diante do Senhor. Muitos que firmam suas próprias obras, eles acreditam que por eles fazerem o bem, mais bem do que mal, eles vão ser salvos. E na realidade, meus amados, a Bíblia deixa claro que todos estão debaixo do pecado. E Jesus diz ali em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Nós precisamos da justiça de Deus. E Jesus Cristo, ele é essa justiça. Quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo, nós somos perdoados. Nós somos justificados. Por isso Jesus vai dizer, meus amados, ali em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, é um texto bem conhecido. Todos citam esse texto, onde Jesus vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. O reino, meus amados, porque nós perdemos o Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,17, através do poder do Espírito nós podemos reinar em vida.
Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós e através do poder do Espírito nós podemos reinar, nós podemos dominar. E Jesus vai dizer a justiça porque nós precisamos da justiça de Deus. Não é da nossa própria justiça, mas é da justiça de Deus. A lei perdurou aproximadamente entre 1500 e 1600 anos para que todos pudessem conhecer a vontade de Deus e entender que por mais que quisessem, eles não eram capazes de agradar ao Senhor. Eles precisavam de um Salvador. E em Gênesis, no capítulo 12, Deus faz a promessa. Quando chega em Gênesis, ali no capítulo 15, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que Abraão creu em Deus e Deus creditou a ele a justiça. A justiça é um crédito que Deus dá quando nós colocamos a nossa confiança nele, quando nós tiramos o foco de nós mesmos e colocamos o nosso foco nele. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, a Bíblia vai dizer: aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu e você, nós somos justificados em Cristo. Se você for estudar ali o capítulo 5 inteiro de Romanos, é interessante você ler, você vai ver que esse capítulo o apóstolo Paulo está falando de Jesus Cristo como a nossa justiça. Uma vez que nós somos justificados, ele entra ali em Romanos no capítulo 6 e ele vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, por isso o pecado não pode mais nos dominar. Ele cita ali Romanos 6,14, porque quando você é perdoado, quando você é justificado, meus amados, o pecado perde o poder e a força. E nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. Por isso Isaías está dizendo aqui que todos murcharam como folha, né? Ele vai dizer no versículo 6, por causa das iniquidades e por causa dos pecados. Isaías 59:2, Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por quê? Porque o homem pecador, por mais que ele queira, ele não consegue agradar ao Senhor. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo e recebemos a justiça de Deus, nós somos perdoados e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Por isso Jesus fala para buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, porque sem a justiça não tem como você entrar no reino. Sem Jesus Cristo não tem como você nascer de novo. Por mais que você se esforce para fazer o bem, meus amados, você vai fracassar, você vai errar, você vai falhar. Você precisa da justiça de Deus. Somente Jesus Cristo pode justificar o ímpio. Deus justificou todo aquele que crê em Cristo Jesus. Por isso, a justiça é um presente que Deus dá por meio da fé. Ali em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, a Bíblia vai dizer, é um texto bem conhecido, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus e não vem por obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus, é um presente que Deus dá. E Deus dá esse presente e nós podemos receber esse presente somente pela fé. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos falar de Jesus Cristo, e nós entregamos a nossa vida a Ele, nós estamos recebendo esse presente, nós estamos recebendo a salvação. A Bíblia diz ali em João 3,16 que Deus ele amou o mundo todo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus amados, Deus amou o mundo todo, mas vão ter a vida eterna aqueles que crê. É necessário que você venha crer em Jesus Cristo, que você venha receber Ele como o seu único Senhor e Salvador, para você ser perdoado. Ali em Mateus 19, a partir do versículo 25, Jesus está num diálogo ali com o jovem rico, ele sai triste, e Jesus ele vai dizer que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, e Pedro pergunta, quem poderá se salvar? Jesus responde, aos homens é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Meus amados, Jesus deixa claro que a salvação, ela vem de Deus, é um presente que Deus dá. E Jesus Cristo
é o Deus encarnado que veio para me justificar e para justificar você. Quando você coloca a sua confiança em Jesus e se rende diante da palavra de Deus, você é perdoado. Você é justificado. Não firme nas suas próprias obras e nem nas suas próprias justiças. A Bíblia diz ali em Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3, que os judeus eram um povo que tinha zelo por Deus, o apóstolo Paulo citou, mas o zelo deles não baseava no conhecimento verdadeiro. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e rejeitaram a justiça que vem de Deus. Por que eles rejeitaram a justiça que vem de Deus? Porque confiaram em si mesmos, confiaram em suas próprias obras, acreditaram que eram capazes por eles mesmos de fazer a vontade de Deus. E no momento que o próprio Deus veio trazer a revelação da palavra, que ele se encarnou para revelar quem ele é, eles não compreenderam quem era o próprio Deus, que Cristo era o Messias, que Cristo era o prometido, que Jesus era o enviado que viria para trazer paz e reconciliar o homem com Deus e dar ao homem uma nova natureza. Eles perderam isso porque confiaram neles mesmos. Não confie em você mesmo, mas coloque a confiança em Deus e você vai ser honrado, você vai ser abençoado, você vai ver a provisão na sua vida. Coloque a sua confiança nele. A verdadeira justiça é Jesus Cristo, é um presente que Deus dá para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Por isso eu citei para você aqui, o apóstolo Paulo citou Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus foram libertos do poder do pecado, como está em Romanos 6,14. Não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não pode mais nos dominar, não pode mais dominar a sua vida, porque Cristo nos libertou. Nós estamos firmados na justiça de Deus. Nós recebemos a justiça que é um presente, pela fé, quando nós entregamos a confiança em Jesus. Se você não fez isso ainda, se arrependa de todo o coração e entregue a sua vida a Ele e você vai ser perdoado, você vai ser justificado. Se verdadeiramente você crê de todo o coração, você vai receber a justiça e você vai se tornar um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. As coisas velhas vão ficar para trás e tudo vai se fazer novo na sua vida. Você vai receber um novo DNA, uma vida nova que é concedida em Cristo para todos aqueles que nele crê. Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que ouvirem e receber essa palavra, que eles sejam renovados pela Tua graça, pelo Teu poder, que eles sejam firmados na Tua palavra, que a luz do Evangelho produza vida na vida de todos os ouvintes, Pai. Eu oro, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, ilumine cada coração, para que a verdade seja revelada, para que todos venham descobrir quem eles são em Cristo Jesus, para que pela fé eles venham tomar posse de toda a herança que já foi entregue e já foi concedida para nós. Eu oro, Pai, para que o entendimento, Pai, de todos os ouvintes se abram. Eu oro por todos os inscritos no canal, que eles sejam cheios do Seu Espírito, da Tua graça, do Seu favor, do Seu poder, que a revelação, Pai, da nova natureza seja manifesta na vida de todos os ouvintes, todos os inscritos, Pai, todos os brasileiros, eu oro, Pai, de todos, ó Pai querido Senhor, missionários e pregadores da palavra, todos aqueles que ainda não conhecem a Ti, eu oro, Pai, para que eles venham conhecer e para que a graça seja revelada, para que eles venham viver a vida abundante que o Senhor tem para todos nós. Amém.